Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago a obra de H. G. Wells, A Nova Ordem Mundial. H. G. Wells, A Nova Ordem Mundial, que saiu recentemente, em julho de 2022, portanto é mesmo deste ano, pelas publicações Dom Quixote, que nos brindam com esta famosa obra de H. G. Wells, A Nova Ordem Mundial, que eu achei importantíssimo trazer aqui para os meus amigos. Dito isto, vamos então, primeiro, com uma nota de introdução, saber que H. G. Wells, portanto, escritor britânico, autor de A Máquina do Tempo, do livro O Homem Invisível e também da História do Mundo, era, portanto, um escritor que pertencia ao fabianismo, aquele grupo chamado fabianista, ou seja, o fabianismo, eu passo-me a explicar, que eram aqueles adeptos, portanto, ingleses, que defendiam um socialismo, um género de um socialismo colectivista, mas progressista, muito, portanto, progressivo. Eles não eram a favor de revoluções, eles eram anti-revoluções e achavam que o fabianismo, portanto, que vinha do antigo general que dizia que, portanto, tinha que se atingir as metas como que sendo uma tartaruga, muito devagarinho, e que por essa forma se conseguia, portanto, atingir muito mais facilmente as metas, ou seja, as mudanças progressivas da civilização. E este autor, H. G. Wells, era de facto um autor fabianista, daí ele ter escrito esta obra, A Nova Ordem Mundial, que é muito importante para nós entendermos qual é o pensamento da elite globalista, porque o pensamento da elite está aqui, meus amigos. Nós vamos analisar o livro e vamos ver exatamente quais são os intentos, quais são as metas, portanto, destes senhores do mundo que querem, portanto, uma nova humanidade, não é? Que já planeiam ideologicamente há muito tempo por meio de convergências, não é? De interesses, portanto, várias convergências de interesse que eles planeiam, que essas instâncias, essas elites, há muito tempo entre elas, não é? Nem sempre estão de acordo, mas que entre elas planeiam, portanto, uma nova humanidade, e aqui este livro retrata muito bem os planos, digamos assim, desta elite globalista, esta elite fabianista, que praticamente é representada hoje pelo Fórum Davos, não é? O Fórum Económico Mundial, e praticamente por todos os políticos ocidentais na Europa e nos Estados Unidos, não é? Praticamente todos os líderes políticos, inclusive até em Portugal, que estão à frente dos governos, praticamente compactuam com esta visão, é a mesma visão deles, que é um socialismo progressivo, globalista, colectivista, e nós vamos ver aqui nas palavras do próprio H. G. Wells quais são os intentos desta elite globalista. E então, há duas palavras aqui no livro, livro que não é muito grande, é um livro pequeno, nem chegam a 200 páginas, esta agora é a nova versão, pela Dom Quixote, como eu disse, que saiu agora, vale a pena comprar, meus amigos, vale muito a pena comprar e analisar, estudar este livro e analisar. E há duas palavras aqui que constantemente aparecem no livro. A palavra colectivismo e a palavra disruptivo. Essa palavra disruptivo já tinha sido bastante emprego no livro do próprio Klaus Schwab, presidente do Fórum Económico Mundial, quando escreveu o seu último manuscrito sobre a pandemia, como o Grande Reset, não é? Que é o nome do livro, e a pandemia como sendo uma grande oportunidade para reajustar, reiniciar o mundo. E naquele livro também aparece muitas vezes a palavra disruptivo.
É preciso ser disruptivo com o passado, não é? A palavra disruptivo que significa um rompimento com o que está para trás e uma nova perspectiva com o que está para a frente. E, como tal, achei curioso essas duas palavras aparecerem muitas vezes no livro. Este livro foi escrito, atenção, em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Quando H.G. Wells escreve este livro, ele tem na mente o governo alemão, não é? Nazi, e também o governo da União Soviética do Stalin. Não é? Ele sabe que existem estes dois governos e também o governo atlantista pelos Estados Unidos e pela a Grã-Bretanha, não é? Digamos assim. E este autor, de facto, fala numa unificação, numa ordem mundial, dentro da perspectiva, como eu disse, portanto, fabianista. Então, nós temos cerca de 12 capítulos. 12 capítulos, eu vou, consoante for andando, vou enunciar o título dos capítulos, e nós começamos com o primeiro capítulo, com o fim de uma era. O fim de uma era, e nós vemos um mundo onde não se pensava na nova ordem mundial. Eu vou ler aqui esta passagem, portanto, da página 10. Um mundo onde não se pensava sequer na palavra ordem mundial. E diz assim, diz o seguinte a passagem. Nesse tempo, e passou pouco mais de meia vida desde então, ninguém pensava numa qualquer espécie de governo mundial. A manta de retalhos das grandes potências e das pequenas potências parecia ser o método mais razoável e prático de gerir os assuntos da humanidade. As comunicações eram demasiado difíceis para qualquer tipo de comando mundial centralizado. Quando foi publicada há 70 anos, A Volta do Mundo em 80 dias, parecia uma fantasia extravagante. Era um mundo sem telefone, nem rádio, onde não havia nada mais rápido do que um comboio, nem mais destrutivo do que os primeiros modelos de munições HE. Estes eram maravilhas. Era muito mais conveniente administrar esse modelo de equilíbrio de poder em zonas nacionais distintas, e uma vez que havia recursos tão limitados para os povos se atirarem uns aos outros e fazerem-se mal uns aos outros, parecia não haver mal no patriotismo fervoroso e na completa independência dos Estados soberanos autónomos. Portanto, isto de facto era a visão de H.G. Wells nos seus primeiros escritos. Dá-me licença que está um bocadinho de calor. E, de facto, por essa altura não havia necessidade de se pensar numa ordem mundial, porque as comunicações tecnológicas ainda não estavam prontas, meus amigos. Há apenas 20 anos, não é preciso ir muito mais longe. Os nossos telemóveis não eram nada daquilo que são hoje. Portanto, não era uma coisa fácil. Vou dar um exemplo. Quando houve agora a pandemia, toda a intercomunicação que houve entre os Estados e entre as pessoas foi muito mais fácil, derivado aos novos iPhones ou aos novos telemóveis e a esta internet muito mais rápida, não é? E foi muito mais fácil. Portanto, era impensável uma coisa dessas há 20 ou 30 anos atrás. Quanto mais 60, 70, 80 anos atrás, não é? Portanto, nessa altura, H.G. Wells explica que ninguém sequer pensava na hipótese de uma ordem mundial. Ninguém, entre a grande maioria das populações. Passamos para o capítulo 2, Conferência Aberta. E vemos aqui, muito interessante, que H.G. Wells fala num género de Ministério da Verdade na página 19. Nós vamos ler. Página 19 e podemos ler o seguinte. Na Alemanha, o pensamento do povo está sob o controle de Herr Dr. Goebbels. Na Grã-Bretanha, nos escritos, fomos convidados a pôr-nos à disposição de um qualquer Ministério da Informação, ou seja, à disposição de indivíduos, até agora obscuros e não representativos, e a escrever segundo os seus conselhos. Muita imagem do que se passa hoje. Portanto, funcionários do Instituto Britânico e da sede do Partido Conservador aparecem em posições-chave nesses Ministérios da Informação. Vejam bem. Escrito em 1940, este livro.
essa curiosa e pouco publicitada organização que acabei de referir, criação de Lord Lloyd, segundo me disseram, esse instituto britânico envia emissários para os estrangeiros. E depois houve a criação de outros ministérios, de outros institutos de pesquisa, como por exemplo o Tavistock, como o próprio Instituto Frankfurt, não é? Portanto, vários e outros, houve muito mais institutos de pesquisas que se direcionavam em estudos psicológicos das massas, de como controlar as populações, enfim. Aqui H.G. Wells nos fala muito bem na página 19, nesta passagem. Depois temos em defesa da liberdade de expressão. H.G. Wells pensa que esta ordem mundial que ele idealizava teria que defender a liberdade de expressão, coisa que hoje não acontece. Nós temos somente o pensamento único, não é aqui no Ocidente, é somente este pensamento que é, digamos assim, que tem liberdade de se poder exprimir. Os outros pensamentos não podem. O pensamento mais conservador não pode ser exprimido, não é? Não tem essa liberdade de expressão. Depois passamos para o ponto 3, forças disruptivas, como eu disse, a palavra disruptivo. E aqui temos as nações são a origem do mal, página 31. Bom, não vou ler essa passagem, mas, meus amigos, quando ouvimos, por exemplo, vários políticos, não é preciso dizer os nomes deles, principalmente aqui na Europa, muito aqui na Europa, ouvimos sempre a mesma narrativa, digamos assim. O mal são as nações. O Estado-nação é que cria a guerra, é o mal. Muitas vezes ouvimos isso da boca desses políticos. Porquê? Porque estes políticos, todos eles, portanto, entendem que a ordem mundial seria, portanto, utopicamente seria, portanto, a grande realização da paz perpétua, não é? Como falava muito Emmanuel Kant. Eles idealizam muito isso, não é? Eles têm muito essa visão, e as próprias elites financeiras e tecnológicas, as grandes famílias, Rothschild, Rockefeller, Ford, JP Morgan, todas essas grandes famílias sempre idealizaram que é por meio de um governo mundial que se pode alcançar a paz. E eram contra o Estado-nação. Sempre o inimigo principal era o Estado-nação. Muito bem explicado aqui, portanto, na página 31, as nações são a origem do mal. Depois, a Revolução Cosmopolita, o Fabianismo, página 32. Eu achei muito importante trazer aqui esta passagem para os meus amigos. A tarefa do pacificador que realmente deseja paz num mundo novo, envolve não só uma revolução política, mas também uma profunda revolução social. Ainda mais profunda que a revolução tentada pelos comunistas na Rússia. A Revolução Russa fracassou não pelo seu extremismo, mas pela sua impaciência, típico dos fabianos. Verem o marxismo dessa forma. Mais profundo que a revolução tentada pelos comunistas. A Revolução Russa fracassou não pelo seu extremismo, mas pela impaciência, violência e intolerância da sua investida, pela falta de clarividência e por insuficiência intelectual. Portanto, os fabianos são muito mais intelectuais, em termos intelectuais. A Revolução Cosmopolita ruma a um coletivismo mundial que é a única alternativa, vejam bem, nas palavras de H.G. Wells, ao caos e à degeneração que se apresentam à humanidade. Tem de ir muito mais longe do que a russa, da União Soviética, tem de ser mais exaustiva e mais bem concebida, e o seu sucesso exige um impulso muito mais heroico e firme. Nas palavras do próprio H.G. Wells, vemos aqui o fabianismo de H.G. Wells em grande expressão, não é? Digamos assim, defendendo este governo mundial. Portanto, no ponto 4, luta de classes, aqui H.G. Wells explica mais ou menos o que é a luta das classes, porque é que não resultou, qual é a diferença em relação ao socialismo progressivo, não é? A coletivização do mundo, na página 35, muito bem aqui, muito bem apresentado. Depois, no ponto 5, temos Juventude Insípida, não é? É um capítulo interessante também de ler. No ponto 6, Socialismo Inevitável, uma defesa, digamos assim, mesmo uma defesa bastante acérrima, digamos assim, de H.G. Wells sobre o socialismo, esse socialismo fabiano, progressivo, um socialismo, digamos assim, parlamentar, um socialismo
progressivo, não é? Muita imagem, por exemplo, do socialismo que nós temos aqui em Portugal, não é? Do socialismo do Partido Socialista. Um socialismo muito elitista, muito estatista, muito em defesa dos grandes interesses internacionais, não é? Depois, no ponto 7, temos a Federação Socialismo Mundial, página 79, também muito interessante essa passagem. Depois, no ponto 8, temos um novo tipo de revolução, a tal revolução da ordem mundial, na cultura, não é? No tecido cultural e na sociedade, por meio das mudanças culturais. Depois temos, no ponto 9, política para o homem lúcido. Portanto, tudo isso é apresentado de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, muito pertinente, muito convincente, digamos assim. Já por essa altura, em 1940, H.G. Wells faz aqui um trabalho dentro da sua perspectiva para os interesses das elites muito interessante, daí o livro ter sido muito aclamado. Faz uma crítica também ao 1984 de George Orwell. Porquê? Porque George Orwell cria mesmo uma tal ditadura mundial, coisa que H.G. Wells também, no fundo, opunha-se, contrapondo género de um governo mundial, mas a imagem de Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo, não é? Um mundo completamente controlado em termos sociais e culturais, não é? Em que as próprias populações aderem completamente, não é? Também muita imagem do o grande livro de Etienne de la Boétie, não é? Servidão voluntária, não é? Aqui no ponto 10 temos Declaração dos Direitos do Homem. Aqui temos todos os vários pontos da Declaração dos Direitos do Homem, aqui analisados por H.G. Wells. Depois no ponto 11 temos Política Internacional. E aqui vamos ler 3 ideias da nova ordem mundial que o autor H.G. Wells nos fala. Temos, portanto, a primeira ideia, que é o socialismo progressivo, fabiano. Depois temos a segunda ideia, que é a lei. E a terceira ideia, que é o conhecimento. Vamos ler página 121. Ora, segundo essas 3 ideias, o autor nos diz: se percebermos em profundidade que um acordo mundial baseado nas 3 ideias de socialismo, lei e conhecimento não é apenas possível, mas desejável, como constitui o único modo de escapar ao desastre iminente, tornar-se-á então evidente que a nossa atitude face aos ressentimentos da Alemanha, não é? Muito por causa da grande culpa da Segunda Guerra Mundial, aos preconceitos da América ou da Rússia, a pobreza e a subnutrição da Índia ou as ambições do Japão, só pode ser oportunista. Portanto, lá está. Aqui talvez possamos dizer que temos já a primeira preparação, muita imagem do livro, como eu disse, de Klaus Schwab, não é? O Grande Reset. Este também, ao fim e ao cabo, acaba por ser, se pudermos falar assim, a parte 1 desta nova ordem mundial, portanto, que é este livro, e a parte 2 será o livro de Klaus Schwab. Muito semelhantes os livros, não no conteúdo, não é? Mas no objetivo e nas ideias, muito semelhante. Portanto, vemos aqui uma continuação. Hoje as próprias elites são um pouco a continuação destas elites britânicas fabianas que nós tínhamos por essa altura, não é? Analisando assim o contexto sobre o estudo da nova ordem mundial, não é? Depois temos no fim o capítulo 12, Ordem Mundial a Caminho, que é a conclusão, uma ordem coletiva do bem comum. O autor cita várias vezes a palavra coletivo contra a palavra individualismo. E, meus amigos, é próprio mesmo do socialismo, dos socialistas, dos fabianistas, falarem na palavra coletivo. É tudo pelo bem comum. Então, toda a gente tem que obedecer. Estas ideias, que já são antigas, que já vêm desde o século XVIII, de Jean-Jacques Rousseau, não é? Nas suas célebres passagens, não é? Quando nos fala de que, portanto, o cidadão deve entregar todo o seu, digamos assim, toda a sua dinâmica, digamos assim, ao coletivo, não é? E torna-se assim livre. A sua liberdade é entregue ao coletivo e ele próprio, por entregar-se ao coletivo, é livre, não é? Estas eram as principais ideias de Jean-Jacques Rousseau, não é? Que no seu contrato social tenta mostrar, portanto, de facto, que o indivíduo que se dissolve no coletivo, sempre em nome do bem comum,
poderá assim ser feliz e fazer o grupo feliz, né? O bem comum feliz. O que é uma utopia total é justamente o princípio de qualquer totalitarismo. Digamos assim, para mim, de facto, Jean-Jacques Rousseau foi quem inaugura o totalitarismo no seu esplendor, não é? Se há alguém que inaugura o totalitarismo mundial, coletivista, que depois será marxista, socialista, enfim, até nacional-socialista, não é? Nazi, não é? Porque vai dar ao mesmo. Todos esses grupos, portanto, que reivindicam sempre a dissolvência do indivíduo no grupo, digamos assim, sempre para o bem comum, não é? Nós ouvimos isso na comunicação social, sempre, é sempre para o vosso bem. Vocês têm que obedecer porque é para o vosso bem. Portanto, esta é a palavra de ordem, não é, da nova ordem mundial. E já nessa altura, H.G. Wells, portanto, falava muito sobre isso. Bom, o que dizer agora, para finalizar, é um livro muito interessante. Ele está agora à venda, saiu agora. Eu aconselho toda a gente, inclusive conservadores, cristãos, toda a gente pode ler esse livro. Pessoas que até sejam mais de esquerda, não é? Que tenham ideias mais de esquerda, toda a gente pode e deve ler esse livro para percebermos um pouco, dentro da história das ideias, quais são as ideias, a movimentação das ideias, meus amigos. E digo-vos já, eu sou, como sabem, não é, defensor da soberania nacional, não é? Sou muito soberanista, sou muito a favor das nações e creio que não sou, como eu ouço às vezes dizer, eu sou anti-ordem mundial, anti-globalismo. Bom, eu sou anti-ordem mundial se for dentro deste parâmetro, ou seja, a dissolvência das nações num centro de comando. Aí oponho-me completamente a esta ideia, porque, como sabemos, um centro de comando aumenta o poder, aumenta a corrupção, aumenta a escravidão, aumenta o totalitarismo. Não é? Agora, se for, digamos assim, uma ordem em que faça a reunião de todas as nações guardando as suas soberanias, atenção, guardando as suas soberanias, o que implica guardarem as suas culturas, as suas línguas, a sua história, as suas espiritualidades, as suas religiões, não é? Porque há diferentes religiões em diferentes estados no mundo, não é? Eu aí não me oponho. Não me oponho a que haja uma parceria entre todas as nações, desde que cada uma resguarde os seus interesses, as suas soberanias. Isso eu não me oponho. Oponho-me, como é óbvio, a um globalismo com um centro de comando absoluto em que toda a gente terá que obedecer. Isso aí, meus amigos, esta visão fabiana, que é a visão, neste momento é a visão do Partido Democrata americano, é a visão do nosso governo em Portugal, é a própria visão em Inglaterra do Boris Johnson, não é? É a visão do Emmanuel Macron completamente, não é? Do Justin Trudeau, não é? Do Canadá, é a visão desta elite ocidental, é isso que eles querem. Se a União Europeia se pudesse tornar a União Mundial, não é? Eles ficariam felizes, não é? Porque a ideia é essa ideia utópica que eles têm na mente, que acham que podem passar por cima de todas as fronteiras, de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as línguas, de todas as nações. Para eles é o contrário da Torre de Babel, não é? É a nova torre, quer dizer, é o contrário quando as nações ficaram dissolvidas, não é? Quando a Torre de Babel foi dissolvida, digamos assim, para eles é a nova Torre de Babel, não é? Digamos assim. É a nova construção da humanidade fabiana, construtiva, não é? Muita imagem também das sociedades secretas, não vão agora entrar por aí, mas as sociedades secretas, não é? São muito adeptas desta visão, elas defendem com unhas e dentes esta visão para o bem comum, o bem da humanidade, regida num só comando central, não é? O sonho de todas essas sociedades, não é? E penso que, aliás, eu penso que H.G. Wells não tem essas informações, mas penso que ele faria parte, sendo fabianista, talvez faria parte de alguma loja maçónica. Não, isso eu não consigo, não posso aqui dar essa informação, porque eu não a tenho, não estudei, portanto, a vida pessoal em profundidade deste autor, mas sabendo que ele era fabiano, portanto, não me admirava muito pertencer a esses quadros, não é? A estas sociedades, não é? Que eram e sempre tiveram muito na moda em termos políticos, dentro da política. Portanto, eu penso
Está tudo dito sobre esse livro, um bom livro, vale a pena ler, meus amigos. Está à venda aí, em qualquer livraria, para aumentar os nossos conhecimentos. Lembrem-se de que estudando é que nós temos o conhecimento, compreendemos as coisas, porque hoje em dia a informação que nós recebemos da comunicação social praticamente não nos é explicado absolutamente nada dessas coisas. Nós entendemos apenas pelo parâmetro, aqui na Europa, por exemplo, pelo parâmetro atlantista, não é? Que é isso que eles nos explicam, no parâmetro socialista e liberal, não é? Que são as duas vertentes praticamente que recebemos informação na comunicação social, e não temos acesso a mais nada, e pronto, e depois temos que recorrer às redes sociais para podermos, e aos livros também, não é? Para podermos ter outras perspectivas, para compreendermos as coisas de uma forma mais profunda. Penso que está tudo dito. Aqui a nova ordem mundial, saber se é alcançável, como pode ser alcançado e que tipo de mundo terá de ser um mundo em paz. Portanto, de H.G. Wells, fica aqui mais esta recomendação aqui para o canal Ocidente Neri. Um abraço e até uma próxima.